Entrevista do dia. E a gente continua nessa temática da vacinação dos idosos e para isso nós vamos conversar com a médica Bárbara Correia. Ela é geriatra da Unimed BH e membro da diretoria da Regional Mineira da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Doutora Bárbara, bom dia, bem-vinda aqui à Rádio Super, prazer falar com a senhora. Bom dia, Rodrigo, é um prazer falar com os ouvintes da Rádio Super. Espero poder esclarecer muitas dúvidas e diminuir um pouco a ansiedade de todos, né, com relação à vacina. E eu sei que essa população não tem o hábito de se vacinar e tem muitas dúvidas com relação à vacina, doses, e espero ajudar aí. Certamente vai poder nos ajudar muito. Doutora, para começar, a gente sabe que existem idosos que têm resistência à vacinação, né? Ainda ontem eu estava conversando com um amigo e a avó dele falava com ele essa semana que tem medo, que tem resistência à vacinação. Primeira questão, a vacina contra a Covid-19, que é o grande assunto do momento para os idosos, é uma vacina segura, afinal de contas ela foi aprovada mesmo que de forma emergencial pela Anvisa, tanto a vacina do Instituto Butantan quanto aquela de Oxford, né, doutora? Sim, as duas vacinas que estão disponíveis hoje no Brasil, elas são seguras, elas passaram por estudos, né, de fase 1 e fase 2. O que é isso? Esses estudos, eles comprovam a segurança da vacina e a eficácia. Então, quando a gente fala em fase emergencial, uso emergencial, não quer dizer que tudo foi feito às pressas e que eles vão administrar uma vacina que não seja segura. Em função das várias fases para aprovação de um medicamento, que isso às vezes leva anos, a gente conseguiu, com esforços heróicos aí da comunidade científica, de fazer com que isso chegasse à população em tempos de 1 ano. Então, até para a gente, numa vacina normal, em que a gente leva tempo para convencer os voluntários a se cadastrarem e aceitar, a gente conseguiu isso muito rápido por ser uma emergência de saúde pública. Então, a gente coloca isso como fase emergencial. Mas as vacinas são seguras e elas são indicadas para a população como um todo, mas principalmente os mais vulneráveis, e dentre eles os idosos. A gente sabe que é o principal grupo que a gente tem que pensar e vacinar. Nós sabemos também, doutora, que ao longo dessa pandemia, de março do ano passado para cá, muitos idosos ficaram quase que o tempo todo ininterruptamente em casa, né? Evitaram sair para fazer atividades às vezes básicas do dia a dia, saíram só quando estritamente necessário. A gente já está começando no estado um processo de vacinação daqueles que são mais idosos e eles muitas vezes precisam sair, tem que ir ao posto de saúde, à unidade de saúde para se vacinar. Nesse sentido, eu pergunto à senhora, quais as recomendações para aqueles idosos que vão sair, para os filhos ou netos desses idosos que eventualmente vão levar esses idosos ao local de vacinação? Quais são os cuidados que as pessoas têm que tomar? O uso de máscaras, ele continua recomendado mesmo após a vacinação, porque a gente ainda vacinou, como vocês falaram logo no início da reportagem, um número pequeno de pessoas, então o vírus ainda continua circulando. Então, o fato de eu estar vacinada não quer dizer que eu não vou encontrar o vírus na hora que eu abraçar uma pessoa, na hora que eu encontrar, na hora que eu tiver uma aglomeração de pessoas. Então, na fila, se o posto estiver muito cheio, espera um pouquinho no carro para chegar a sua vez. Evite o contato muito próximo com esse idoso, abraço, beijo, mantenha o uso de máscara, higienize bem as mãos, leve um álcool gel para na hora que chegar no posto, e cuidar da saúde é necessário. Então, assim, se tiver alguma urgência, o controle das doenças crônicas para ir no posto é importante, porque isso é um fator de descompensação de qualquer infecção aguda, não só o Covid, mas outras doenças. Então, na hora que chegar no posto, hoje o posto está fechado e ele só vai vacinar os idosos, então não vai ter atendimento da comunidade, então está um ambiente mais tranquilo. E tem horário, né? A recomendação da prefeitura, vão vacinar os idosos de 85 e 86 pela manhã, de 86 e 87 os outros idosos na tarde.
Então, seguir essas recomendações, ir num horário mais tranquilo, esperar um pouco para não ficar aglomerado e não deixe de levar o idoso, apesar da resistência, tente convencê-lo. Ontem eu estava atendendo lá na Unimed, no centro da Pedro I, e muitos idosos com perfil, olha que bom, a senhora vai vacinar. Ela, não quero vacinar. Então é difícil convencer, argumentar, mas a gente tem que proteger os nossos idosos. Com certeza. Tem uma pergunta aqui, doutora, da Beth, nosso ouvinte, mandou um WhatsApp aqui para o 988-100-917. Ela está dizendo aqui: Rodrigo e doutora Bárbara, bom dia. A minha mãe tem doenças crônicas, ela tem diabetes e hipertensão. Tem alguma recomendação especial para a hora da vacinação? Eu até imagino, doutora Bárbara, que a recomendação seja vacinar mesmo, porque afinal de contas, a diabetes, o diabetes e a hipertensão são fatores que aumentam o risco, são comorbidades gravíssimas para quem é idoso se contrair a Covid-19, né? Isso mesmo, você está certíssimo. Todo idoso com essa idade a gente considera, né? A gente chama de idoso super idoso, né? Os acima de 80. Eles têm uma fragilidade maior, mas não necessariamente são idosos que estão dependentes. A gente chama de idoso robusto, que consegue fazer todas as atividades, gerir a vida financeira. Mas o idoso que tem comorbidades, hipertensão e diabetes, ele ainda são fatores que agravam a possibilidade de adquirir a Covid grave. Então, eles têm que vacinar primeiramente o mais rápido possível. E a gente está vendo que a hipertensão e diabetes também é um fator de gravidade no indivíduo jovem. Então, no indivíduo idoso, que tem um rim com a função pior, um coração ainda com todas as alterações de envelhecimento, então qualquer doença aguda vai ser mais grave nele, pode ser mais grave nele. Então a vacinação para os idosos, né, ainda com comorbidades, é mais urgente e chegou o momento deles. Então a prefeitura, o posto está com todo cuidado para que eles vacinem de forma segura. A gente está conversando aqui com a doutora Bárbara Correia, geriatra da Unimed BH, membro da diretoria da Regional Mineira da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, sobre a vacinação para os idosos contra a Covid-19. Doutora, os idosos extremamente frágeis, aqueles que já têm uma condição de saúde assim, muito, muito complicada, idosos que eventualmente vivem até acamados e tal, eles devem ser vacinados também, né? A recomendação é que se vacine todos os idosos frágeis. Isso pode ser individualizado de acordo com o médico assistente, né? Então, o idoso que esteja com uma doença muito crônica, complicada, agudizada, pode ser que ele opte por vacinar depois. A gente viu alguns relatos aí na imprensa de alguns idosos que não quiseram vacinar e falaram: olha, eu já vou passar a vacina para outra pessoa, mas isso é extremamente individual, uma decisão do paciente com a família e com o médico assistente. A recomendação é que se vacine todos os idosos frágeis, mas essa idosa mesmo que eu comentei, que eu estava tentando convencê-la de que a vacinação é segura, é necessária, ela tem todo o direito de se negar a vacinar, e ela não queria. Então, assim, a gente também não pode pegar o idoso e enfiar ele lá no posto de saúde e pôr uma vacina. Mas a recomendação é que se vacine todos os idosos, inclusive os idosos frágeis, né? Mas isso, a condição clínica no momento pode, às vezes, adiar essa vacina, né? Se ele teve Covid próximo, ele também tem que ser vacinado, porque a gente sabe que existe caso de reinfecção, já tem comprovado na literatura, mas aí a gente tem que esperar 28 dias para ele vacinar, tomar a primeira dose. Então, esse momento pode ser adiado, mas eu acho que ele não deve deixar de ser feito. Tem gente achando... Essa é a recomendação da sociedade também, de geriatria e gerontologia. Ah, claro, claro. Doutora Bárbara, tem gente achando que depois que vacina, e eu já vi alguns idosos falando isso, vi em grupo de família, inclusive, gente pensando que vacinei, não preciso mais usar máscara, não preciso usar álcool em gel, não preciso manter mais uma medida de segurança. A coisa não é bem assim não, né, doutora? Não, ela está longe de ser assim. Esse momento eu acho que ele vai chegar.
mas é na hora que a gente tiver uma cobertura vacinal muito ampla da população em geral, não só dos idosos, né? A gente vai ter imunidade 15 dias após a segunda dose da vacina. Então, a gente tem que esperar a segunda dose, 15 dias, para que a gente adquira imunidade que nos proteja com relação à doença. E o fato de eu estar protegido e o restante da população não estar, o vírus continua a circular. Então, eu posso adquirir a doença, sim, né? A intenção da vacina é de diminuir a incidência de doença de caso leve e de caso grave. Né? Os países que já têm uma população maior vacinada, como Israel, saiu muito divulgado na imprensa e na literatura científica, eles já mostram uma redução importante aí nos casos de hospitalização e de caso leve, mas a gente começou a vacinação no mundo há 2, 3 meses, então a gente precisa de tempo para a gente analisar esses dados e ver a eficácia das vacinas, se essas medidas vão poder ser abandonadas, quando, em qual tempo. Então é tudo muito novo, tanto para a população quanto para a comunidade científica. Então, as recomendações elas vão mudando. Então, manter o distanciamento social, usar máscara, lavar as mãos, vão continuar sendo medidas universais. Nós conversamos com a médica Bárbara Correia. Ela é geriatra da Unimed BH, membro da diretoria da Regional Mineira da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, falando a respeito da vacinação dos idosos contra a Covid-19. Doutora Bárbara, muito obrigado. Tenho certeza que foi muito útil para os nossos ouvintes aqui, sobretudo aqueles que são idosos ou que têm a convivência com idosos, para entender a importância da vacinação e das medidas de segurança. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês, estamos à disposição e não deixem de levar os seus parentes hoje para vacinar os seus idosos aí acima de, na faixa etária aí, comprovada pela prefeitura, tá seguro, vacinem-se. Muito obrigado.